Tópico 7. Da imunidade dos clérigos. Cópia de uma carta imperial mediante a qual ordena que os presidentes das igrejas sejam eximidos de toda função pública civil. Saúde, estimadíssimo Anulino. Como parece, por uma série de fatos, que sempre que a religião em que se conserva o supremo respeito ao santíssimo poder do céu foi desprezada, foi causa de grandes perigos para os assuntos públicos. E por outro lado, quando foi admitida e preservada legalmente, proporcionou ao nome romano enorme fortuna e uma prosperidade singular a todos os assuntos dos homens, pois isto é obra dos benefícios divinos. Decidi, estimadíssimo Anulino, que aqueles varões que com a devida santidade e com a familiaridade desta lei estão prestando seus serviços pessoalmente ao culto da divina religião, recebam a recompensa de seus próprios trabalhos. Por esta razão, aqueles que dentro da província te confiada estão prestando pessoalmente seus serviços a esta santa religião na Igreja Católica, que é presidida por Ceciliano, e os que se costuma chamar clérigos, quero que, sem mais, e uma vez por todas, fiquem isentos de toda função pública civil, para que não ocorra que por algum erro ou por um extravio sacrílego vejam-se afastados do culto devido à divindade. Antes, estejam ainda mais entregues ao serviço de sua própria lei, sem estorvo algum, já que se eles rendem à divindade a maior adoração, parece que acarretarão incontáveis benefícios aos assuntos públicos. Que tenhas saúde. Meu estimadíssimo e muito querido Anulino. Tópico 8. Da posterior perversidade de Licínio e de sua morte. Tais dons, pois, nos concedia a divina e celestial graça da manifestação de nosso Salvador, e tão abundantes eram os bens que por meio de nossa paz se otorgava a todos os homens, e desta maneira o nosso era celebrado entre regozijo e grandes reuniões festivas. Mas nem a inveja inimiga do bem, nem o demônio, amante do mal, podiam suportar a contemplação do que viam. Como tão pouco para Licínio, o sucedido aos tiranos anteriormente mencionado, foi suficiente para uma atitude prudente. Ele que havia sido considerado digno de um governo bem próspero, digno da honra do segundo posto depois do grande imperador Constantino e digno de afinidade e parentesco do mais alto grau, ia se afastando da imitação dos bons, e em troca copiava a perversidade e malícia dos ímpios tiranos. E ainda que tivesse visto com seus próprios olhos o final catastrófico destes, preferiu segui-los em seu sentimento a permanecer na amizade e boa disposição de seu superior. Presa da inveja para com o benfeitor universal, provoca contra ele uma guerra execrável e terrível, sem respeito pelas leis da natureza e sem trazer à mente a memória dos juramentos do sangue e dos pactos. De fato, que sinais de verdadeira benevolência não lhe havia otorgado o bonicíssimo imperador. Não lhe regateou o seu parentesco, nem lhe negou as esplêndidas núpcias com sua irmã. Antes até, considerou-o digno de compartilhar sua nobreza que vinha de seus pais e seu sangue imperial ancestral. E também havia-lhe proporcionado o poder desfrutar do governo supremo como cunhado e co-imperador, posto que havia-lhe dado a graça de uma parte não menor de povos sujeitos a Roma, para que os governasse e administrasse. Mas ele, por sua vez, agia contrariamente a isto e cada dia imaginava intrigas contra seu superior, e imaginava todo gênero de conspirações, como se respondesse com males a seu benfeitor. Assim é que, em primeiro lugar, tratava de ocultar seus preparativos, fingindo ser amigo e aplicando-se à astúcia e ao engano. Esperava alcançar com toda facilidade o resultado apetecido. Mas deve-se saber que aquele tinha o soberano como amigo, protetor e guardião, que trazendo à luz as conspirações urdidas contra ele secretamente nas sombras, ia desbaratando-as. Tão grande fosse virtude tem a arma da piedade para rechaçar os inimigos e preservar a própria salvação. Guarnecido com ela, nosso imperador, amado do soberano, ia esquivando as conspirações do infame astuto. Este, por sua parte, quando viu que os seus preparativos ocultos de modo algum andavam conforme seus desígnios, já que o soberano ia manifestando a seu amado imperador todo engano e toda maldade, e não podendo já dissimular por mais tempo, declarou abertamente a guerra. Decidido efetivamente a fazer a guerra contra Constantino, apressava-se já a formar suas tropas também contra o soberano do universo, a quem sabia que aquele honrava, e logo pôs-se a atacar, moderado e silenciosamente, a princípio, seus próprios súditos adoradores do soberano que jamais haviam causado o mínimo incômodo ao seu governo, e agia assim porque sua maldade inata o forçava a uma terrível cegueira. Ocorre que ele não tinha ante os olhos a memória dos que haviam perseguido os cristãos antes dele, nem sequer a daqueles de quem ele mesmo havia sido instrumento de ruína
e de castigo pelas impiedades em que haviam tomado parte. Pelo contrário, voltando as costas a um pensamento prudente e mais em termos exatos, transtornado pela loucura, tinha decidido fazer a guerra ao próprio soberano como protetor de Constantino, em vez de ao protegido. Em primeiro lugar, expulsou de sua própria casa todos os que eram cristãos, com o que o desgraçado privou a si mesmo da oração destes por ele, oração que costumavam fazer por todos, segundo o ensinamento ancestral. Mas logo foi dando ordens para que em cada cidade se separasse e degradasse os soldados, que não o escolhessem sacrificar aos demônios. E isto ainda era coisa pouca, se o compararmos com as medidas maiores. Que necessidade há de recordar, uma por uma e sucessivamente, as coisas que este inimigo do soberano perpetrou, e como sendo o maior violador das leis, inventou leis ilegais? Pelo menos é certo que impôs a lei de que ninguém tivesse a humanidade de repartir alimentos aos que penavam nos cárceres, que ninguém se compadecesse dos que padecessem de fome nas prisões, e em uma palavra, que ninguém fosse bom, nem fizesse o menor bem, nem sequer aqueles que, por sua própria natureza, se deixam arrastar a compaixão por seus próximos. Esta lei era, evidentemente, a mais desavergonhada e a mais cruel de todas, já que passava por cima de toda a natureza civilizada e continha ainda como castigo que os compassivos sofressem as mesmas penas que seus compadecidos e que seriam acorrentados e encarcerados os que prestassem serviços humanitários aos condenados, sofrendo o mesmo castigo que eles. Tais eram as ordens de Licínio. Que necessidade temos de enumerar detalhadamente suas inovações acerca das núpcias ou suas disposições revolucionárias a respeito dos que deixam esta vida? Atreveu-se a abolir as antigas leis romanas, retas e sabiamente estabelecidas, introduziu no lugar delas algumas leis bárbaras e incivilizadas, verdadeiramente ilegais e contra as leis. Inventava também inumeráveis acusações contra as nações submetidas. Toda a classe de extorsões de ouro e prata, novos cadastros e lucrativas multas a homens que já não estavam nos campos, mas que tinham morrido a tempo. E que classe de desterros inventou ainda o inimigo dos homens contra pessoas que nenhum dano tinham lhe causado? E as detenções de homens nobres e notáveis, dos quais separava suas legítimas esposas e as entregava a alguns criados lascivos para que as ultrajassem com suas torpezas. E ele mesmo, um velhote, quantas mulheres casadas e quantas donzelas não fechou para satisfazer a paixão desenfreada de sua alma? Que necessidade temos de alongar a conta? Se o excesso de suas últimas maldades deixou as primeiras pequenas e reduzidas a quase nada, certo é que, no cúmulo de sua loucura, procedeu contra os bispos, por crer que estes, como servidores do soberano supremo, eram contrários ao que ele fazia, urdia seus preparativos, ainda não a plena luz, por medo aos mais fortes, mas sim ocultamente com falsidade, e deles ia eliminando os mais conspícuos, valendo-se da confabulação dos governadores. E o gênero de morte usado contra eles era muito estranho e inaudito até então. O certo é que o que foi realizado em torno de Amásia e as demais cidades do Ponto superou a todo excesso de crueldade. Ali, das igrejas do soberano, algumas foram novamente arrasadas por completo, e outras foram fechadas para que ninguém fosse a elas segundo o costume, nem oferecesse ao soberano os cultos devidos. Efetivamente, por pensar nisto, com sua má consciência, não acreditava que se fizessem orações por ele. Antes, estava persuadido de que nós fazíamos tudo e aplacávamos o soberano em favor do imperador, amigo do soberano. Desde então, começou a fazer cair seu furor sobre nós. Assim foi. Os governadores aduladores, persuadidos de que faziam o que queriam infame, oprimiu alguns bispos com os castigos habitualmente reservados aos malfeitores, e desta forma detinha-se e se castigava sem pretexto algum, como aos homicidas, os que nada de mal tinham feito. Outros sofreram um novo gênero de morte, esquartejados seus corpos em muitos pedaços com uma espada. Depois deste cruel e horripilante espetáculo, eram lançados ao fundo do mar para a pasto dos peixes. Antes esses fatos reiniciarem-se, as fugas dos homens piedosos e novamente aos campos, os vales solitários e os montes começaram a acolher os servos do ungido. E como, desta maneira, o ímpio tinha êxito nestas medidas, chegou mesmo a conceber a ideia de ressuscitar a perseguição contra todos. Seu pensamento se reafirmava e nada o impedia de pô-lo em ação. Se o soberano que luta em favor das almas que lhe pertencem, prevendo o que sucederia, não tivesse rapidamente feito brilhar, como em trevas profundas e noites escuríssimas, uma grande luminária e ao mesmo tempo o salvador para todos, seu servo Constantino, a quem levou pela mão para esta obra com braço poderoso. Tópico 9.
da vitória de Constantino e do que este permitiu aos súditos do poder romano. A este, por conseguinte, foi que o soberano otorgou desde cima, como fruto digno de sua piedade, o troféu da vitória contra os ímpios. Em troca, precipitou o criminoso com todos seus conselheiros e amigos aos pés de Constantino. Efetivamente, tendo aquele feito avançar seus atos até extremos de loucura, o imperador, amigo do soberano, concluiu que já era insuportável. Fazendo seu cálculo prudente e somando a sua humanidade à firmeza do juiz, decide acudir em socorro dos que sofriam sob o tirano. Desembaraçou-se de alguns breves contratempos e pôs-se em movimento para recobrar a maior parte do gênero humano. Até então, efetivamente, havia utilizado com ele somente a humanidade e havia se compadecido de quem não era digno de compaixão, sem proveito nenhum, já que o outro não se afastava de sua maldade. Antes, até aumentava ainda mais sua raiva contra as nações submetidas e já não deixava nenhuma esperança de salvação para os maltratados, tiranizados como estavam por uma fera espantosa. Por isto, juntando seu ódio ao mal, com seu amor ao bem, o defensor dos bons avançai junto com seu filho Crispo, o manicíssimo imperador, estendendo sua destra salvadora a todos os que pereciam. Logo, como se tivesse guias e como aliados ao soberano Rei Universal e a seu Filho Salvador de todos, Pai e Filho, ambos de uma vez, separaram em círculo sua formação contra os inimigos do soberano, e conseguem para si uma fácil vitória, já que o Todo-Poderoso lhes dispôs tudo no confronto conforme seu plano. Efetivamente, de súbito e com mais rapidez do que se diz, os que ontem e anteontem respiravam morte e ameaça, já não existiam, nem de seus nomes havia memória. Suas imagens e monumentos recebiam seu merecido desdouro. E o que em outro tempo Licínio contemplou com seus próprios olhos nos ímpios tiranos, isto mesmo ele sofreu em pessoa, por não arrepender-se nem corrigir-se ante os castigos de seus vizinhos. Depois de compartilhar com estes o mesmo caminho da impiedade, caiu merecidamente no mesmo precipício que eles. Mas enquanto ele jazia prostrado desta maneira, Constantino, o vencedor máximo, que sobressaía em toda virtude religiosa, e seu filho Crispo, imperador amado do soberano e semelhante em tudo a seu pai, recobraram o familiar Oriente e apresentaram reunido em um como antigamente o governo romano, conduzindo sob a paz de ambos a terra toda, desde o sol nascente, em círculo, por uma e outra parte do orbe habitado, e pelo norte e o meio-dia, até o limite extremo do ocidente. Em consequência, eliminava-se de entre os homens todo medo aos que antes os pisoteavam, e em troca, celebravam-se brilhantes e concorridos dias de solenes festas. Tudo explodia de luz, os que antes andavam cabisbaixos olhavam-se mutuamente com rostos sorridentes e olhos radiantes. E pelas cidades, assim como pelos campos, as danças e os cantos glorificavam em primeiríssimo lugar o soberano rei e soberano de tudo. Porque isto haviam aprendido. E em seguida o piedoso imperador, junto com seus filhos amados por soberano. Havia perdão dos males antigos e esquecimento de toda impiedade. Gozava-se dos bens presentes e esperavam-se os vindouros. Por conseguinte, estendiam-se por todo lugar disposições do vitorioso imperador, cheias de humanidade e leis que levavam a marca da munificência e verdadeira piedade. Expurgada assim realmente toda a tirania, o império que lhes correspondia, os quais, depois de eliminar do mundo antes de tudo o ódio ao soberano, conscientes dos bens que o soberano lhe havia otorgado, tornaram manifesto seu amor à virtude, seu amor ao soberano, sua piedade para com Todo-Poderoso e sua gratidão, mediante obras que realizavam publicamente à vista de todos os homens. Fim.